Oi, gente! Eu acho que vocês estavam com saudade de ouvir esse meu oi, gente, com certeza. Afinal, né, gente, foi quase 2 meses aqui, longe desse, dessa mesa, dessa mesa, longe desse microfone. Então, eu creio que vocês estavam com saudade desse meu oi, gente. Brincadeiras à parte. Como é que vocês estão? Eu espero aí que vocês estejam bem. Estamos aqui no nosso terceiro episódio desse mês de fevereiro, onde nós estamos falando, né? Onde eu trouxe, na verdade, uma série falando sobre a mente, sobre transformação da mente, sobre palavras que têm poder, sobre. Que mais, gente? Já me perdi aqui. Sobre pensamentos, emoções, enfim, tudo que agloba aí, né, a mente do ser humano, eu tô trazendo aqui para vocês nesses 3 episódios. Hoje nós entramos no nosso último episódio desse mês de fevereiro e eu quero que você já comente aqui o que que você tá achando. Vocês gostaram dessa série? Gente, assim, começou a ideia, começou dessa experiência que eu tive lá no primeiro episódio. Se você não assistiu, vai lá no primeiro episódio que você vai ver qual foi a experiência que eu tive, onde Deus falou comigo. E aí, algo que eu estava ali na minha mente, ó, catucando. A verdade não é catucando, né? Cutucando. É isso? Né? Cutucando. Mas estava ali, ó, martelando na minha mente. E aí eu estava, né, fazendo sem realmente ter uma consciência do que eu estava fazendo. Por isso que veio a ideia de eu gravar essa série com vários episódios falando sobre o campo da batalha, que é a mente. Então, eu espero que vocês estejam sendo edificados, que vocês tenham adquirido aí algum conhecimento, estejam ajudando vocês nessa jornada aí cristã, porque como tudo que eu tenho trago aqui para vocês é para você que é cristão e que tem enfrentado lutas, batalhas na mente, é para você, sabe, para te ajudar, para te equipar a continuar seguindo com Jesus até o final. Amém? Então, comenta aí, vê se você gostou. Me diz se vocês querem mais séries com temas assim específicos. Eu gosto muito, eu confesso que eu gosto muito de trazer séries, porque eu acho que a gente consegue adquirir um conhecimento, sabe, bem mais profundo, entender melhor, mergulhar melhor nos temas. Então, eu gosto muito, eu sou suspeita de falar, mas quem manda aqui é Jesus, né? Quem manda nesse podcast é Jesus. E a gente faz o que ele manda. Mas, se você gostou desses episódios, continua enviando, continua compartilhando, que eu creio que tem sido bênção para vocês aí. Amém? Hoje eu vou falar de alguns pensamentos. Por que eu tô falando pensamento? A pastora G tá aqui comigo, só ri na minha cara. Era pra ter câmera nela também. Pensamentos, gente, pensamentos, nada de pensamento. Ó. Pensamentos que aprisionam. Vocês sabem quais são os pensamentos que aprisionam? Você tem aí algum pensamento que tem te aprisionado? Se sim, comenta também que eu quero saber qual é. Já é um conteúdo para um próximo podcast. Vamos lá, hoje eu quero falar sobre prisões que muitas vezes não são visíveis, mas são reais. E nem toda prisão está naquilo que nós vivemos, né? Mas tudo começa na tua mente, na tua cabeça. Meu Deus. E Jesus, ele disse na palavra dele lá em João, capítulo 8, versículo 32: Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Aleluia por essa palavra. Isso mostra que antes da liberdade externa, da libertação externa, existe uma libertação interna que precisa acontecer. Muitas pessoas vivem limitadas, não pelo que está acontecendo ao seu redor ali, né? Mas pelo que está acontecendo na sua mente. Muitas pessoas vivem aprisionadas, não de forma, né? Ou não no nosso exterior, não.
no literal, dentro de uma prisão, mas a sua mente está condicionada a uma prisão, por causa que você tem pensamentos, você tem alimentado, guardado pensamentos que têm aprisionado a sua vida, e por conta disso, você não consegue, sabe, avançar. Você não consegue. Entra ano, sai ano, passa, entra mês, sai mês e você continua vivendo as mesmas coisas. Padrões repetitivos, comportamentos repetitivos, sabe? Mentalidade a mesma. Parece que a tua mentalidade é a mesma, sabe? Passaram 10 anos, mas a tua mentalidade continua a mesma. Então, provavelmente você está dentro de uma prisão. Então, uma prisão normalmente começa com um pensamento repetitivo. Um pensamento que aos poucos deixa de ser ali apenas uma ideia e se torna uma crença dentro de você. Eu estava conversando com um rapaz esses dias, e aí é a segunda vez que a gente entra nessa discussão. Quer dizer, eu não entrei nessa discussão essa segunda vez, porque eu falei, olha, eu não vou discutir contigo, porque tu já sabe qual é a minha opinião sobre esse assunto, então não adianta a gente discutir. Porque ele acredita que é, existe ressurreição. Ele acredita que existe. Como é que ele fala, gente? Hã? Isso. Vida após a morte. E assim, aí eu pergunto, tá, mas qual é teu embasamento? Da onde vem, da onde se fundamenta essa ideia? E aí ele começa com umas ideias lá, gente, que, meu Deus do céu, assim, tem nada com nada, não faz sentido nenhum, sabe? E aí, quando eu vou dizer o que eu acredito que está na Bíblia, não, mas não é assim, não, porque é assim, não, porque. Então, assim, gente, foi uma ideia que se tornou repetitivo e acabou se tornando uma crença para ele. E quando isso vira crença, começa a influenciar a forma com que a pessoa vê a vida, como no caso dele, que acredita que haverá sim vida após a morte. E aí a pessoa começa a tomar decisões e a reagir diante dessas situações. Então vocês entendem isso? Aquilo que um dia era uma ideia na sua cabeça, se tornou, na verdade, uma crença. Essa crença começou a influenciar a forma com que você vê a tua vida, e isso começou a moldar as tuas decisões e a definir também ali as suas reações. Isso é muito forte. Então, cuidado com as ideias que você tem, né? Aí deixado entrar na sua mente. Eu estava assistindo uma série bem interessante, onde era uma moça da Colômbia, muito pobre mesmo, e ela começou a trabalhar em casas de família para conseguir sustentar os filhos, porque ela engravidou muito cedo, enfim. E após ela começar a ver a forma com que as empregadas domésticas eram tratadas, isso começou a gerar nela uma ideia de que se as empregadas domésticas tivessem um sindicato, uma organização a qual recorrer, seria bom para as empregadas domésticas. E aí ela continuou trabalhando em casa de família e tal, enfim, até que chegou um momento onde ela mesma conseguiu o apoio de uma das é, patroas dela ali, das pessoas que tinha contratado ela, dela criar. E aí ela começou com uma amiga ali, outra amiga ali, a compartilhar aquela ideia. E ela foi ganhando apoio, foi ganhando força, foi, sabe? Até que ela conseguiu ali abrir aquilo que ela tanto desejava, que era aquela organização, um sindicato para as empregadas domésticas. Depois disso, veio uma outra ideia de agora criar uma lei que protegesse as empregadas domésticas. Muito interessante, é uma história assim, né, real, gostei bastante, mas é para vocês entenderem como tudo começa a partir de uma ideia. Então, nós temos que ter cuidado. Existem ideias muito boas, né, que vão, de alguma forma, criar até um certo propósito de vida para nós, e que eu creio que é Deus até mesmo que colocou isso no nosso coração, na nossa cabeça. Mas existem outras que são perigosas, muito perigosas, como esse exemplo do meu amigo que eu trouxe para vocês.
Então, como o homem imagina em sua alma, assim ele é. Novamente, eu repito esse versículo aqui com vocês, porque aquilo que a pessoa aceita como verdade passa a governar a vida da pessoa. Então, pensamentos comuns que eu falei, né, que são os pensamentos que aprisionam muitas vezes as pessoas. Eu sou rejeitada, ninguém gosta de mim. Ah, eu sou vítima, eu não consigo nada, a minha vida é muito difícil, nada muda, ah, eu não tenho sorte para nada, eu sou assim mesmo. Quem nunca repetiu esta frase? Eu sou assim. Aceite quem doer. E vou morrer assim. Então, são pensamentos que a pessoa já está aprisionada neles. E é tão inconsciente que a pessoa nem percebe mais o que ela está dizendo, porque são pensamentos que não geram, ou são pensamentos que paralisam a pessoa. Esses pensamentos têm esse poder de paralisar, tem o poder de estacionar a pessoa num estágio da vida que ela não avança e nem retrocede, ela fica naquilo ali, porque ela acredita fielmente que ela é daquele modo, aquele pensamento que ela fala. Ela acredita que ela é assim e que nada e nem ninguém vai mudar ela. Às vezes ela até desafia Deus. Desafia. Não, nem Deus tem poder para mudar, não. Porque se eu não quero, eu não vou mudar. De fato, Deus não muda mesmo, não. Se a pessoa não quer, se a pessoa não se abrir, reconhecer que ela não aceita, que ela não deseja mais viver aquele padrão, aquele pensamento, aquela realidade, Deus, gente, não vai fazer nada. Deus não pode fazer nada. O primeiro passo tem que partir da gente, sabe? Um auto-reconhecimento. Meu Deus, por que que eu penso assim? Quê? Se a gente vive num ciclo de vida onde é natural o ser humano desenvolver. Ninguém nasceu criança e vai morrer criança. A gente nasceu um bebê, depois cresce, depois fica adolescente, depois tem a juventude e assim por diante. Ninguém é para permanecer do mesmo modo. Se está do mesmo modo, porque ou tem uma enfermidade, aí infelizmente vai continuar o resto da vida assim. Ou, gente, é a mente que está aprisionada, sabe? A um pensamento. Então, quando repetidos esses pensamentos, eles constroem limites internos, como eu disse aqui para vocês. Eles nos paralisam. Até aqui eu posso ir, até aqui eu posso fazer, até aqui, sabe? Deus pode fazer, daqui não pode mais. Ai, gente, não é isso que Deus quer pra gente, não. Sabe? Não é isso. E sabe, na palavra de Deus tinha um homem que tinha esse pensamento de incapacidade. Eu creio que vocês, né, já devem ter ouvido sobre Moisés. Moisés, a Bíblia mostra isso claramente pra gente. Quando Moisés foi chamado por Deus, e a resposta de Moisés foi o quê, gente? Eu não sei falar bem. Eu não sei me expressar. Agora eu me pergunto, quando eu leio esse texto, eu me pergunto, como que Moisés não sabia falar bem quando ele cresceu com todas as oportunidades que o Egito podia dar para um príncipe? Gente, Moisés não era qualquer pessoa. Eu não estou falando de qualquer pessoa aqui, gente. Eu estou falando de um príncipe. Moisés era um príncipe no Egito. Então, frequentou as boas escolas, universidade, teve os melhores professores, teve, sabe, tudo do bom e do melhor, as melhores condições. Foi um bom guerreiro. Como que Moisés não sabia falar bem? Pergunta que eu faço para vocês. Ele se via incapaz. E esse pensamento limitava a sua disposição para obedecer a Deus, por causa daquele pensamento. Mas o que eu gosto, gente, é de sempre, eu faço comigo isso, essa tarefinha. Eu vou ensinar para vocês. Sempre eu gosto de confrontar um pensamento. Moisés, eu acho que ele não tinha inteligência emocional, ou emocional. Para mim, Moisés não tinha. Porque como é que um homem dotado de sabe, tanto conhecimento, tanta habilidades, porque ele tinha habilidade, porque a Bíblia fala que ele era um bom guerreiro. Inclusive, foi ele que ensinou,
Josué ali para ser um bom guerreiro também, porque ele lutava, ele guerreava ali no exército de Faraó. Então, como é que Moisés, tendo tudo isso, ele não sabia falar bem? Por que que ele não confrontou esse pensamento que rodeava ali na cabeça dele? Porque muitos de nós fazemos exatamente a mesma coisa. Ah, eu não sei falar. Ah, eu não sei me expressar. Ah, eu não sei ler. Ah, eu não sei isso. E coloca isso como uma limitação para o que Deus quer fazer. A gente coloca como um empecilho, um impedimento para aquilo que Deus quer fazer na nossa vida. Em Êxodo, lá no capítulo 4, Moisés ele tenta até recuar, porque ele, né, na sua percepção sobre si mesmo, não estava alinhada com o que Deus via nele. Por isso ele, não, Senhor, manda outra pessoa, manda o meu irmão, manda quem for, mas eu não. Muitas vezes a sensação de incapacidade não é incapacidade real, mas é uma crença, uma ideia que foi construída e fortalecida na nossa mente. Preste atenção em uma coisa, gente. Não é porque você foi mal, talvez em duas situações, três situações, que você seja ruim naquilo. Entende isso? Gente, eu morria de medo de falar em público. Meu Deus. Quem me vê pregando hoje fala assim: é sério. Eu falei: é sério. Eu tremia, morria de medo, de vergonha, de tudo que você possa imaginar aí. E aí Deus me chama para Ministério da Palavra. Sou obrigada a estar no altar. Obrigada num modo positivo, porque não é negativo isso aqui, não. Louva a Deus, porque Ele me desafiou, porque Ele já sabia o que eu tinha colocado dentro de mim. Ele já sabia, eu nasci já, gente. Eu já nasci, olha, hoje eu posso falar isso porque eu sou curada, aleluia. Mas eu já nasci com o dom da comunicação. Eu era uma menina comunicativa. Mas os traumas, tudo que eu vivi lá no passado acabou, tentou acabar com esse dom que Deus colocou em mim. Mas louvado seja o nome do Senhor, que Ele me curou, me libertou, me capacitou ainda mais, porque Deus, Ele derrama o dom. Mas existe a capacitação, existe o aperfeiçoamento, existe a unção, existe, sabe, a graça que Deus dá para a pessoa, sabe, de fluir naquilo que Ele já entregou para a gente. Então, meu Deus, falo, não, pelo amor de Deus, usa qualquer pessoa, não eu. Mas quando Deus me chamou, tá certo, Senhor, eu sou meio que ousada, aleluia. Não sou muito, apesar que eu tentei acreditar que eu era muito medrosa no passado, mas caiu por terra. E hoje eu sei que eu sou uma pessoa muito ousada, então eu vou. Sabendo falar, não sabendo, eu vou me embora, que eu quero obedecer à palavra de Deus, eu quero obedecer o que Ele tem me chamado para fazer e vamos embora. Então, Moisés, ele passou por isso e muitas vezes é a nossa realidade. É a nossa realidade, a gente tem esse pensamento aí, né? De incapacidade. Aí eu não posso. Quem sou eu? Como assim? E aí traz um monte de ideia na mente de situações que no passado foram uma realidade e acaba fortalecendo ainda mais essa ideia que você já tenha sobre você. Só que isso vai cair por terra hoje em nome de Jesus. Que você tenha convicção e tenha paz do que Deus te chamou para fazer e que Ele vai te aperfeiçoar, vai te agraciar, que a unção dele vai estar sobre você, que o Espírito do Senhor também está sobre você e você vai fluir debaixo da dependência do Senhor para fazer tudo que precisa ser feito. Amém? Aleluia. Pensamento de medo, já até trouxe esse exemplo num episódio anterior, sobre aqueles espias. Eram 12 que Moisés mandou ir lá analisar, espiar a terra. Glória a Deus que eu tô com a pastoraginha aqui do meu lado, aleluia. Ele mandou os espias irem lá espiar. Oh, é interessante, espias espiar a terra. E outro pensamento, né, que aprisionou e que revelou como estava o coração dos espias era o quê? O medo. O medo. 10 dele ficaram com medo pelo que viram e o medo alterou a percepção. Peguem essa chave. Muitas pessoas hoje estão com medo de viver
sabe? A promessa, o chamado de Deus. Por quê? Por causa da forma que estão enxergando aquilo. Ou também por causa da comparação. Ah, mas pastora, meu Deus, aquela pessoa fala tão bonito. Ai, fala de forma tão mansa. E eu sou toda espalhafatosa e grito e mexo as mãos e tô. A minha pastora, né, pastora Ana? Toda sanguínea. E aí, pastora, como é que Deus vai me usar desse modo, pastora? Mas Deus te chamou para fluir dentro da tua identidade, dentro daquilo que Ele te criou. Você não precisa copiar ninguém, não. Ó, eu lembro quando eu me converti, eu assistia muito, gostava muito, Diante do Trono. Ana Paula Valadão. Ô, Jesus. Quem conhece a Ana Paula Valadão sabe como ela fala manso. Até pregando é aquela mansidão. Eu também sou igual a minha pastora, eu sou sanguínea. Eu sou fleumática e sanguínea, tem os dois ali. Quando eu estou no altar, eu sou extremamente sanguínea. Meu Deus do céu, eu grito, eu falo alto, eu mexo com as mãos, eu sou, gente, esse negócio assim, você percebe pelo podcast. Eu não paro quieta. Então, assim, Deus me criou assim. Deus me criou assim. Então não adianta eu tentar me comparar. Ai, porque eu queria ser assim. E porque eu não sou assim. Deus, ai, Deus não é para mim esse chamado não e tal. Cuidado com a forma com que você, sabe, está aí se percebendo, porque isso pode estar alterando o que Deus tem para você. Para de se comparar, para de ficar com medo, só vá. O medo altera a percepção. A comparação altera a percepção. Que percepção, pastor? Com que Deus te vê. Com que Deus te vê. Ou com que a tua situação à tua volta também esteja. Quantos de nós recebe palavras que Deus vai fazer grandes coisas e tal, e você olha para a sua realidade e fala, meu Deus, como assim? Não faz sentido nenhum. E aí você, né, através da forma que você está percebendo todo aquele ambiente, isso altera se você vai crer ou não naquilo que você está recebendo. Simples assim. Então, em Números capítulo 13, os espias foram enviados para observar a terra prometida. 10, 10, gente, voltaram, dizendo que não poderiam conquistar porque havia o quê? Gigantes na terra. E se viam como gafanhotos. Olha a forma com que eles se percebiam. Como gafanhotos. Olha como isso é perigoso. Porque a forma com que eles se veem é a forma com que eles vão dar uma resposta à situação. Então, a forma com que você se vê é a forma com que você vai dar uma resposta ou àquilo que Deus está te pedindo ou à situação que você está vivendo. Não sou capaz? Então não vou fazer. Se eu me sinto capaz, então eu vou fazer. E aí a glória vai para quem? Para você e não para Deus. Por isso que nós precisamos ter humildade. Aquilo que a palavra de Deus diz, né? Vinde a mim todos vós que estáis cansados e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Nós precisamos aprender com o Senhor e a depender exclusivamente dele. Então a terra era a mesma, a promessa era a mesma, mas a percepção mudou a conclusão. Ou seja, não vamos conseguir. O medo não mudou a realidade, mas mudou a forma como eles enxergaram a realidade. Isso é muito forte, né, gente? Outro pensamento existe também o pensamento ligado à identidade que está errada. Quando a pessoa se define pelo passado, pela dor ou por limitações, a vida toda trava. A vida toda trava. Então, lá em Juízes, capítulo 6, quando o anjo do Senhor chama Gideão de homem valente, olha só a forma com que o anjo do Senhor define ou sauda, né, ali Gideão, é de homem valente. A resposta dele é: Senhor, eu sou o menor da casa e vinha da menor tribo. Ou seja, eu sou o menor da minha tribo e da minha casa. Como é que o Senhor me chama dessa forma? Como é que o Senhor me define dessa forma, de homem valente? A visão que ele tinha dele mesmo era muito pequena, e isso limitava também a sua disposição de querer o quê? Obedecer o chamado de Deus.
A pergunta que eu te faço: como é que você tem se identificado? Como é que você tem se definido através do seu passado, através das dores, dos traumas ou das limitações que você teve? Até mesmo das condições. Muitos de nós viemos de condições, né, muito ruins. E aí o Senhor nos chama, mas a gente continua, sabe, se definindo como alguém que viveu tudo aquilo lá no passado. Quando Deus já está vendo a gente com outros olhos, com uma outra realidade. Então, quando a nossa identidade ela está desalinhada, a pessoa ela não consegue caminhar na direção que Deus está apontando para nós. Porque aquele passado dela, todas aquelas coisas que viveu, acaba paralisando também ela. E por isso ela não consegue avançar na direção que Deus está dando para ela. E um outro tipo também de pensamento é o da impossibilidade. Eu falei para vocês que nesse episódio eu ia estar trazendo vários pensamentos que aprisionam a mente humana e por isso impossibilita a pessoa de avançar. Então, um outro pensamento é o que? Da impossibilidade. O povo de Israel, mesmo depois de sair do Egito, muitas vezes desejou voltar. Por quê, pastora? Não era porque o Egito era bom, mas porque a mente do povo ainda era uma mente escrava. Era uma mente que ainda estava presa ali no Egito. Então, em Números 14, nós vemos o povo querendo retornar, mesmo tendo visto tantos milagres, tanta provisão, tanta libertação, tanto proteção. Quantas coisas o povo de Israel viu enquanto eles caminhavam pelo deserto. Ainda no Egito, quantos milagres, sabe? Quanto poder de Deus eles viram. Mas ainda assim, a mente deles, quando está acostumada à prisão, ela não sabe lidar com a liberdade. A mente, quando ela está acostumada com a prisão, ela não consegue lidar com a liberdade. Então, muitas pessoas, mesmo que Deus já tenha libertado elas do Egito, do pecado, da escravidão do pecado, mas elas não sabem lidar com essa liberdade. Então elas ficam buscando formas de se aprisionarem novamente ou de terem alguém governando a vida delas o tempo todo, porque elas não sabem lidar com tamanha liberdade. Só que em vez delas buscarem em Deus, sabe, Senhor, o que eu posso fazer aqui? Senhor, como eu posso, sabe, viver dessa forma aqui desse lado? Elas vão buscar, sabe, em humanos, pessoas, elas vão buscar em objetos, em coisas. Vocês lembram que o próprio povo de Israel, após ter sido, né, liberto por Deus, chegaram ali no deserto. Israel não, Moisés sobe no monte e aí fica ali um tanto de dias com o Senhor, recebendo as placas ali, os 10 mandamentos, as tábuas, na verdade, dos 10 mandamentos. Passa um tempo, o povo começa a sentir o quê? Inseguro. Porque eles, o nosso líder se foi, a gente não sabe mais se vai voltar, sabemos, sei lá o que aconteceu com ele. E eles fazem o quê? Eles pedem para Arão construir para eles o quê, gente? Um animal lá, um bode, sei lá o que foi, para que eles possam adorar e então eles possam depositar a fé naquele animal. Porque eles não estavam acostumados, sabe? Eles não tinham mentes de libertos, pessoas libertas. A mente deles ainda era mente de escravos. Por isso eles tinham a necessidade de quê? De ver algo. Não agora, sabe, depositar a confiança deles em algo. Então eles falavam o quê? Vamos construir esse objeto para a gente e ele vai nos governar, ele vai nos conduzir agora daqui para frente. Isso é uma mente escrava. Isso é uma mente escrava que não sabe lidar com a liberdade. É uma mente que não sabe lidar com responsabilidades. Que está acostumada ao tempo todo receberem ordens. Então, qual é a raiz de tudo isso? A raiz desses pensamentos.
Toda prisão mental nasce de uma mentira que se tornou uma verdade. Toda prisão mental nasce de uma mentira que se tornou uma verdade. Mas Jesus, ele disse lá na sua palavra que Satanás é o pai da mentira. Então, a primeira coisa para que possamos ser libertos é confrontar essa falsa verdade que você tem acreditado como verdade. O inimigo, ele não precisa nos prender pela força, mas ele nos prende quando ele consegue nos convencer daquela mentira. Fazer com que nós acreditamos com que aquela mentira se torne uma verdade na nossa vida. Então, quando uma mentira ela é repetida, ela começa a aparecer como verdade para nós. E a pessoa passa a viver limitada por algo que nem sempre ou que nem é real, na verdade. Então, como romper esses pensamentos que têm nos aprisionado por tanto tempo? Primeiro, identificando. Eu já mencionei isso antes, volto a mencionar. Identificando qual pensamento tem se repetido diariamente, constantemente na sua vida. Identifique esse pensamento, confronte ele com a verdade de Deus. E, se necessário, confronte ele também com toda a tua vida, não só com uma circunstância. Não só com uma circunstância, mas, sabe, um livro, eu vou trazer isso aqui, mas essa é uma Bíblia, né? Mas um livro, ele não pode ser definido apenas pela capa. E nem pelo prefácio, né? Que muitas vezes o autor escreve. Mas ele tem que ser lido todo, para a gente poder definir se o livro é bom ou não. A mesma coisa é a sua vida. Não defina, sabe, a sua vida simplesmente por algumas situações que aconteceram. Mas você traz isso à luz da palavra, confronte esses pensamentos. E aí você vai poder sim dizer se isso é uma verdade ou não. Outra coisa, qual frase tem governado a tua mente? Qual frase tem governado a tua mente? Não se vence aquilo que não se reconhece. Então, não tem como você vencer esse pensamento, essa frase, se você não reconhecê-la primeiramente. Depois confronte isso com a verdade, como eu já mencionei, o que Deus diz sobre isso. A verdade não apenas informa, mas ela transforma, ela liberta, como eu também disse, né? Conhecereis a verdade vos libertará. E também substitua. Não basta remover, é necessário fazer essa substituição. A mente, eu dizia aquela frase, né? Mente vazia, oficina do diabo. Nós não podemos deixar nossa mente vazia após confrontarmos esses pensamentos. Precisamos substituir pela palavra. Então, a mente não pode permanecer vazia. E repita constantemente a verdade. Assim como você repetia essa frase, esse pensamento, diariamente comece a repetir a verdade que Deus já determinou, já liberou sobre a tua vida. Assim como a repetição constrói prisão, também a liberdade ela é construída. Então, novos caminhos mentais são formados quando a verdade é constantemente lembrada e declarada sobre a nossa mente. Declare diariamente: eu tenho a mente de Cristo, eu tenho a mente de Cristo, eu tenho a mente de Cristo. E você vai ver. Então, a liberdade ela começa de dentro para que nós possamos ver, né? Refletir internamente ou externamente. Quando a mente é renovada, a percepção muda. Quando a percepção muda, as decisões mudam. E quando as decisões mudam, a vida começa realmente a ter resultados diferentes. Isso aí é um processo. É um processo. Mas você precisa ser intencional se você verdadeiramente quer ser liberta ou liberto. Talvez seja um homem que esteja me ouvindo. Amém? Então é isso o nosso episódio dessa série, que foram aí 3 episódios, onde nós falamos sobre a mente, sobre as emoções, sobre os pensamentos, sabe? Sobre agora, né?
palavras que aprisionam, pensamentos que aprisionam. Então, eu espero que você tenha recebido muito de Deus, que essa série tenha ajudado você, fortalecido você, tenha te dado chaves aí para você conseguir se libertar de uma vez por todas, mas também tenha te equipado para você seguir nessa jornada, conquistar até o último dia. Amém? Eu espero que você tenha gostado. Comenta aqui no YouTube, no Spotify, comenta aqui, deixa teu comentário, eu quero saber de você. Se você gostou destes episódios dessa série maravilhosa que Deus falou poderosamente comigo, eu espero que tenha falado com você também, tá bom? Nos vemos aí no próximo episódio. Que Deus abençoe a todos vocês em nome de Jesus e até a próxima.